ramal da Mogiana em Socorro foi inaugurado em 1909, graças ao trabalho de diretores e acionistas da companhia, assim como o Visconde de Soltelo e Barão de Bitinga. Foi um acontecimento sensacional. O povo foi uma celebração, né? Quando foi anunciada a chegada da primeira composição em Socorro, houve uma festa tão grande que foi inesquecível. Eu fui na Aparecida, a primeira viagem eu tinha 5 anos. 5 ou 6 anos por aí. Foi a primeira viagem. De manhã, quando ele saía de Socorro de manhã, que ia para Campinas, ia lotado os vagões do trem. Porque não tinha outra condução para ir Amparo, para ir Campinas, não tinha outra, não tinha ônibus. Era o trem que a gente ia de trem, não tinha ônibus. Ninguém tinha carro. Você ficar o dia todo na Rua 13, lá na Rua Campos Salles, às vezes não passava nenhum carro. Muito difícil. Você ia daqui em Campinas de ônibus, não tinha um banheiro. Você ia usar o sanitário nas paradas em Pedreira. Daqui em Pedreira levava quase 2 horas, você já pensou? Usar o sanitário em Pedreira. O principal meio de transporte na época era o trem. É mais vagarosa, sim. Mas em termos de acomodação, banheiro nos carros de passageiro, carro-restaurante. E era o carro que a gente usava para ir às outras cidades. Amparo, que era assim principal meio para a gente se comunicar com as outras redondezas, né? A gente ia em Amparo para assistir filme, porque Amparo tinha 3 cinemas, então a gente ia em Amparo para assistir filmes. E depois do filme a gente pegava o trem de volta para Socorro. Usei ia para São Paulo também. Ia até Campinas, pela Mogiana, depois fazia a baldeação, acho que se não me engano pela Paulista, né? Eu não sei se já falaram que tinha no trem, ia sempre às vezes 2, 3 vagões, mas tinha vagão lá, por exemplo, que você abria a janela do trem e vinha aquelas faíscas do trem que saía da locomotiva e queimava a roupa da gente. Então a gente vinha fazendo assim, oi, queimou aqui, queimou aqui. E furava. Por quê? A minha mãe não deixava ficar com a cabeça para fora, que podia atingir a vista. Então ela fica sentadinha aí dentro. Acho que demorava mais ou menos mais de 4 horas para chegar, que ia parando, né, nas estações. Porque a gente ia contando as estações, Barão de Bitinga, Visconde de Soltelo. Dr. Carlos Norberto, né, que se diz Mostarda, né? Depois chegava em Monte Alegre. E eu me lembro que na primeira estação, Barão de Bitinga, meu irmão queria tirar uma foto. Então fez com que eu vestia arrumada com a roupa do ginásio, né, vestida de uniforme, desci, ele com toda a calma para tirar a fotografia e eu desesperado de medo que o trem fosse embora, né? Então essa viagem era mais ou menos de 4 horas até Campinas. De manhã, quando ele saía de Socorro de manhã, que ia para Campinas, ia lotado os vagões do trem. O trem saía de madrugada. Não sei que hora que saía, 5 ou 6, não recordo, saía bem cedinho. A gente, madrugada, ia para a estação, adquiria os bilhetes, entrava, dali a pouco, que gostoso o caminhar do trem. Tinha muita família socorrente, todas, olha, eu estou com 95 anos, minhas amigas todas já desapareceram. E elas iam com a gente, nós inventávamos passeio na primeira estação, na segunda. Outra coisa é o barulho, a agitação da estação, a movimentação dos funcionários, dos viajantes, é o barulho do telégrafo, né? O telégrafo era a internet de agora. Eu passava um telegrama aqui agora, 13 horas. 13 e 1, 13 e 2 já estava lá em Ribeirão Preto, em Uberlândia, em Uberaba, era a internet de agora. O trem trouxe para Socorro o progresso, ainda mais no que se diz no escoamento do café da nossa cidade para outras localidades e também para exportação. E até então o povo agricultor tinha muita dificuldade para transportar o seu produto, né? A sua criação de gado, de porcos. Ela foi construída para
dar vazão aos produtos pecuários, nosso café, fumo, né? Gado. Meu pai tinha café, criava porcos, café e fumo. E aí ele deixava tudo prontinho no Rio do Peixe e depois trazia com carroça para despachar. Aí vinha das fazendas e guardava o café lá, já beneficiado, né? Aí embarcava nos vagões e ia para Santos e de lá para o navio, né? Na estação era um ponto de encontro do jovem, né? E esperar quem que chegava, pessoal, os viajantes que chegavam. Então era uma referência da época. A gente ficava de olho de onde ele ia entrar para a Gare da Mojana. Então a gente ouvia o apito do trem mexer com o coração da gente. Então, e a gente fixava os olhos naquele farol imenso, e aquele tchac, 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 tchac. E o trem se aproximava. Ah, aquele apito, né? Aquela coisa da Maria Fumaça, né? Quer dizer que já vem vindo. À noite, por exemplo, quando chegava 10h30, né? E aí nós ficávamos na frente, esperando, na estação. Aí desembarcava o pessoal, nós subíamos porque o trem vinha assim, de frente. Aí depois ele tinha que fazer uma volta e depois, para entrar, ficar na posição de frente outra vez. Então nós íamos na manobra, que fala, eu e minhas amigas. Tinha um funcionário na Mojana que mudava a chave. Mudar a chave quer dizer, encostava a linha, o trilho do outro lado assim, então a roda do trem, quando chegava naquele lugar, era obrigado, em vez de seguir reto, ele desviava. Então a gente ia com o maquinista até aquela rua Mazzolini, que ali era uma ruazinha de terra que passava ali, e até lá que ela fazia o retorno da máquina para engatar novamente novos vagões para voltar para Campinas. O ramal de Socorro encerrou as atividades em setembro de 1966. Foi elegado na época, o presidente Jânio Quadros era o presidente da República e achou que o ramal, todos os ramais, inclusive o nosso aqui, era deficitário. Em vez de melhorar, resolveram. Alguns que residiam em Socorro, eles se uniram, se juntaram e foram até a falar com o presidente da companhia lá em Campinas, foram muito bem recebidos. Só que todo o empenho e todo o apelo não adiantou, né? E foi aquele tristeza de saber que nós não íamos mais ter o trem. O trem não dava muito lucro pro Estado, não? E no dia que infelizmente isso aconteceu, que foi o último dia que o trem veio para Socorro, nós fomos lá na estação. E chegando lá não tinha muita gente, tinha pouquíssima gente. Mas foi uma tristeza enorme. Foi uma coisa negativa para Socorro. A população não aceitou muito, mas... Desapareceu o trem, nunca mais nós vimos o trem. Aí foi a tristeza na hora que começaram a fechar as portas da estação. Foi uma tristeza danada aquele dia. Então até hoje a gente tem saudade disso aí, da antiga Mogiana que vinha até Socorro. Eles pegaram, acharam que não tinha muito movimento. Aí a companhia Mojana acabou tirar os dormentos, tiraram a linha do trem e acabou a Mojana. E com a extinção do ramal, ficou tudo a Deus dará. Mas o trem era o meio de transporte mais econômico na época. O trem era um veículo que servia para todas as classes. Ah, que saudades da Mojana. Dá muita saudade da época da ferrovia. Trazendo o trem 208 para Socorro, nós poderemos aprimorar ainda mais o nosso turismo. Ah, nossa, isso seria maravilhoso para a cidade. Seria bom para o pessoal que viveu e para a juventude que fica sabendo o que existia em Socorro.
Ah, uma recordação muito linda. Ah, eu acho que seria benéfico, né? Porque é uma atração a mais. Para mim, 208 fez e faz, continua fazendo parte da história do Socorro. Não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida disso aí. Ai, eu gostaria que voltasse. Gostaria que voltasse de um modo ou de outro. Porque a Companhia Mujana, eu acho que faz falta para a cidade, sim. Não faz? Que eu tinha 14 anos, aí minha mãe morava onde eu sou moda, tinha casa, uma janela, e ela falava, olha, os soldados estão desembarcando, eles vieram por causa da Revolução, e eles vinham cercar aqui. Os mineiros não era para tomar São Paulo, não era. Então eu vi trincheira, vi soldado desembarcar. Eu não sei se eu tenho a fotografia ainda do dia que ela foi embora. Quem fotografou parece bem ainda a locomotiva 208. Você entende? Faz muito bem isso aí. Eu não lembro quem ficou na frente da locomotiva, na frente dela assim, para tirar a fotografia. O cara encostado com a mão assim na locomotiva e tirou a fotografia, parecendo bem 208. Dá saudade na gente falar disso daí, era muito importante para nós. Se ela vier para Socorro, olha, pode ter certeza para uma coisa. Muita gente vai chorar, pode ter certeza disso, de ver a 208 voltando para Socorro, viu?